O sol escaldava sobre as colinas de Lagoa Seca, e o ar seco parecia grudar na pele. O homem que caminhava pela estrada de terra estava exausto. O nome dele era Rogério Nascimento. 38 anos, roupa rasgada, sapatos furados e um olhar que misturava fome, vergonha e uma fagulha de esperança. 3 dias sem comer direito, dormindo embaixo de árvores e carregando apenas uma pequena mochila surrada. Quando avistou a fazenda Monte Verde, parou diante da porteira, respirou fundo e murmurou: "É agora ou nunca." Do outro lado do cercado, Álvaro Mendonça, 52 anos, dono da fazenda, observava do alto do seu cavalo branco. Chapéu novo, botas engraxadas e o tom arrogante de quem se achava dono não só das terras, mas das pessoas também. Quando viu a figura cambaleante de Rogério se aproximar, franziu o senho com desprezo. "O que esse traste quer aqui?" perguntou a um dos capatazes, sem sequer esconder o tom de nojo. Rogério parou na sombra da mangueira perto do curral e se apresentou com voz fraca. "Senhor, tô procurando serviço. Se o senhor quiser, posso capinar em troca de comida." O silêncio que seguiu durou alguns segundos, antes que a risada alta de Álvaro ecoasse pelo terreiro. Os capatazes o acompanharam gargalhando. "Capinar por comida?" Álvaro repetiu, debochando. "Aqui não é abrigo de mendigo não, meu amigo. Isso aqui é fazenda produtiva, terra de gente que trabalha de verdade." Rogério baixou a cabeça, tentando manter a calma. "Eu sei trabalhar, senhor. Só quero uma chance. Posso provar." "Provar o quê? Que fede a rua?" zombou um dos capatazes. Outro completou: "Esse aí não aguenta meia hora no sol." Sorvendo o sorriso de quem se achava superior, Álvaro fez sinal com a mão. "Some daqui, antes que eu mande o cachorro atrás." Mas Rogério ainda tentou mais uma vez. "Eu entendo de solo, drenagem e plantio. Digo pro senhor, sua terra tá..." "Cala a boca!" interrompeu o fazendeiro, vermelho de irritação. "Quem entende de terra aqui sou eu. Agora fora da minha fazenda." As gargalhadas ecoaram novamente enquanto Rogério dava alguns passos para trás, humilhado. O chão girava. Ele estava prestes a desmaiar quando uma voz mais velha e calma quebrou o riso cruel. "Deixa o rapaz, seu Álvaro. Toda terra boa aceita semente nova." Era seu Otacílio, o vaqueiro mais antigo dali. Cabelos brancos, rosto enrugado, olhar que conhecia cada canto daquelas terras. Álvaro bufou. "Ah, Otacílio, larga a mão de ser sentimental. Esse povo só quer se encostar." Mesmo assim, depois que o fazendeiro se afastou, Otacílio foi até Rogério e o ajudou a se levantar. "Vem comigo, homem. Não posso te dar luxo, mas tenho um canto no paiol e um prato de feijão com farinha." Rogério quis agradecer, mas a voz falhou. Seguiu o velho em silêncio, cambaleando. Aquele gesto simples reacendeu nele um resto de dignidade que quase se apagava. Naquela noite, o cheiro de lenha e comida simples preencheu o ar. Rogério comeu devagar, cada garfada parecia um milagre. Os peões o observavam em silêncio, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Um deles cochichou: "O homem deve ser doido. Capinar por comida." Otacílio respondeu: "Doido é quem ri de quem quer trabalhar." Nos dias seguintes, Rogério acordou antes do sol. Pegava uma enxada velha e ia sozinho para o fundo da fazenda, onde o mato tomava conta e o solo rachado não via cuidado há anos. De longe, os peões escutavam o som ritmado da enxada cortando a terra. Ele não fazia por esmola, fazia por instinto. Tocava o chão como quem toca uma ferida antiga, observava cor, textura, cheiro. Uma manhã tirou um punhado de terra e sentiu o cheiro de mofo, fungos. O solo estava doente. Anotou mentalmente: falta rotação de culturas, drenagem ruim, excesso de pastagem. Era um problema grave. Tentou avisar Cacá, o capataz mais próximo. "Seu Cacá, esse solo aqui tá com fungos. Se continuar irrigando desse jeito, o pasto vai morrer." O homem soltou uma risada debochada. "Você agora é doutor da terra, é? Some daqui, antes que eu te bote debaixo dela."
Rogério respirou fundo e voltou ao trabalho silencioso. Mas dentro dele crescia uma mistura de tristeza e vontade de provar o quanto ainda sabia. 3 dias depois, chegaram à fazenda investidores estrangeiros. Álvaro vestiu paletó novo e mandou os peões fazerem bonito. Rogério observava de longe, atrás do galpão. Os carros importados estacionaram e os homens falavam inglês entre si. Álvaro, confiante, apontava para o horizonte. Aqui é terra fértil, meus amigos, terra que respira vida. Um dos investidores agachou, pegou a terra e cheirou. A expressão mudou na hora. Disse algo em voz baixa para o tradutor, que replicou em português. Ele disse que o solo está infértil, sem vida. O sorriso de Álvaro desabou. A conversa ficou tensa. O estrangeiro agradeceu friamente e se retirou com o grupo. O fazendeiro ficou vermelho de raiva. Quem espalhou boatos sobre minha terra? Berrou. Os capatazes silenciaram. Alguém apontou discretamente para o paiol. Álvaro girou, os olhos faiscando. Aquele mendigo! Aposto que é ele! Montou a cavalo e foi até lá. Rogério estava de costas, lavando as mãos em uma bacia. Foi você que arruinou o negócio, miserável! Gritou o fazendeiro. Rogério se virou surpreso. Eu? Não, senhor, só. Cala a boca, some daqui agora. Otacílio apareceu, tentando intervir. Calma, seu Álvaro. O rapaz não fez nada. Ele entende de solo. Se o senhor ouvisse o que ele viu... Você também, velho, gritou Álvaro. Não me venha com história. A discussão aumentou. Rogério, com a voz firme, apenas disse: um dia o senhor vai ver que eu só quis ajudar. Mas Álvaro virou as costas furioso. Naquela noite, o céu da fazenda parecia pesado, prenúncio de temporal. Ninguém ali sabia, mas as nuvens carregadas trariam não só chuva, trariam justiça. A madrugada chegou com vento forte. As telhas do paiol tilintavam, e Rogério acordou com o som das trovoadas vindo do leste. Sentou-se no catre improvisado, sentindo o cheiro de terra molhada e o estalo dos galhos se partindo lá fora. Era chuva grossa, daquelas que pareciam arrancar a alma da terra. Correu até a porta e, mesmo no breu, viu o barranco rente ao curral começando a se desmanchar. Lama descendo feito avalanche, galhos rolando, o barulho assustador da enxurrada invadindo o pasto. Os peões gritavam do outro lado, tentando salvar os animais. Otacílio passava correndo, gritando: vai desmoronar tudo! Rogério não pensou. Pegou a enxada e correu em direção à encosta. A água batia forte nas pernas, a lama sugava os pés. Gritou para os peões mais próximos: precisamos abrir sulcos para o escoamento. Sigam o declive, não batam contra a água. Cacau olhou com um rosto de dúvida. Que você sabe de enchente, mendigo? Se não faz agora, vai perder o gado. Rogério berrou, apontando a direção certa. Os homens hesitaram, mas a força do temporal tirou qualquer dúvida. A lama já avançava perto do curral. Rogério cavava ritmado. Cada golpe da enxada parecia uma luta contra o destino. Os peões começaram a seguir o exemplo, abrindo valas e canalizando a enxurrada para um ponto mais baixo. Quando o dia amanheceu, metade da fazenda parecia devastada. Árvores arrancadas, pasto desfeito, cercas arrastadas. Mas a encosta onde Rogério havia trabalhado estava intacta. Nenhum animal havia morrido ali. Álvaro chegou montado, o rosto cansado e enlameado. Olhou em volta em choque. Quem fez isso? Perguntou incrédulo, olhando a pequena área verde entre a destruição. Otacílio veio, apontando para Rogério, que arqueava de cansaço encostado na enxada. Foi ele, patrão. Sozinho quase a noite toda. O fazendeiro desceu do cavalo devagar, ainda atordoado. Como você sabia? Rogério respirou fundo. Eu aprendi a ler a terra, senhor Álvaro. Em dias assim, ela fala. Álvaro não respondeu. Só olhou em volta, tentando entender o prejuízo. Mais da metade do plantio perdido. Gado disperso, máquinas atoladas. Nas horas seguintes, ele tentou reunir técnicos da região, engenheiros, agrônomos. Vieram de tudo quanto era canto. Cada um deu um diagnóstico vago. Falava em contaminação do solo,
Drenagem deficiente, precisa de investimento alto. Nada concreto. Enquanto isso, Rogério, calado, andava entre as áreas destruídas, observando cada detalhe. Pegava amostras de terra, cheirava, anotava com um toco de lápis num caderno velho que havia ganhado de Otacílio. Naquela tarde, enquanto o fazendeiro discutia com os técnicos, Rogério apareceu segurando um papel sujo de barro, um croquis improvisado com linhas e setas desenhadas à mão. Seu Álvaro, falou baixo, respeitoso, fiz umas observações. Se o senhor permitir, posso mostrar onde a drenagem deve começar para não repetir esse prejuízo. Álvaro olhou o papel com desdém no início, mas o cansaço venceu o orgulho. Mostra logo, murmurou. Rogério abriu o desenho como quem desvela um segredo. Aqui, vê, a chuva desce de 3 pontos principais. O terreno precisa de sulcos em leque para distribuir o fluxo. Se fizer tanque de contenção aqui, reaproveita a água na parte baixa. É simples e barato. Os técnicos se entreolharam. Um deles, o de bigode, se aproximou curioso. Isso aqui é um sistema de irrigação natural, engenhoso. Rogério assentiu. Dá para salvar o solo e recuperar nutriente. Só precisa paciência e cálculo certo da declividade. O silêncio foi quebrado por Otacílio, que murmurou orgulhoso. Falei que ele entende da terra. Álvaro permaneceu imóvel, segurando o papel. Pela primeira vez, não teve resposta pronta, nem sarcasmo. Algo nele começava a desmoronar, como os barrancos da noite anterior. Dias se passaram, e Rogério continuou ajudando nos reparos, mesmo sem salário. Os peões, antes desconfiados, começaram a ouvi-lo. Como faz isso? Onde cava? Pode plantar mandioca aqui? Ele explicava tudo com calma, como um professor paciente. Aos poucos, ganhou respeito. Álvaro, agora mais silencioso, observava à distância. Percebia algo estranho. Onde Rogério tocava, o solo parecia renascer. As mudas cresciam mais rápido, o pasto voltava a ter cor, o cheiro da terra mudava. Impressionante, murmurou um dos técnicos. Esse homem tem faro para a vida. Certa tarde, ao ver Rogério usando uma régua de madeira para medir declive, Álvaro se aproximou. Onde você aprendeu tudo isso? Rogério limpou o suor e respondeu sem arrogância. Sou engenheiro agrônomo. Ou melhor, fui. Tive fazenda própria um dia. O fazendeiro ficou estático. Engenheiro agrônomo? Otacílio confirmou. Ele já foi conhecido na região, patrão. Tinha cooperativa bonita. Até saiu no jornal. E onde está essa fazenda? Álvaro perguntou desconfiado. Rogério baixou os olhos. Virou cinza. Incêndio criminoso. Perdi tudo. Só sobrou eu e essa vontade de recomeçar. O silêncio se estendeu por segundos pesados. Álvaro, pela primeira vez, não soube o que dizer. O homem que ele chamara de mendigo era, na verdade, um profissional destruído por uma tragédia. Na noite seguinte, enquanto todos dormiam, Álvaro foi até a área que Rogério recuperara. Ficou ali parado, olhando a terra úmida e firme, as canaletas funcionando como ele desenhara. Lembrava das risadas, das humilhações, e sentia uma pontada de arrependimento que o acompanhou até o amanhecer. Na manhã seguinte, a fazenda ainda cheirava a barro e remendo, mas o rumor já corria entre os peões. O mendigo salvou o gado, o homem entende da terra, o patrão está mudando o jeito de olhar para ele. Rogério não se deixava levar por elogios. Continuava de calça rasgada e chapéu emprestado, andando de um lado para o outro com o caderno nas mãos. Fazia anotações silenciosas, como quem conversa com o solo. Álvaro observava tudo da varanda da sede, café na mão e olhos cansados. Aquela imagem do mendigo trabalhador não saía da cabeça. Um incômodo crescia nele, vergonha misturada com curiosidade. Como aquele homem, humilhado dias antes, podia transformar um barranco perdido em espaço fértil? Chamou Cacá, o capataz. Fica de olho nesse sujeito. Quero saber tudo. De onde veio, o que já fez. Se descobre que tem história suja, me avisa. Cacá assentiu, já com aquele sorriso de quem adora farejar confusão. Mas o tempo passou e nada sujo apareceu.
Pelo contrário, o que surgia eram relatos de gente simples dizendo que Rogério havia ensinado técnicas de compostagem, aproveitamento da água da chuva e plantio consciente. Até ajudou uma família vizinha a recuperar a horta destruída pela enchente. Um mês depois, a fazenda parecia respirar novo ar. Otacílio, orgulhoso, comentou certa tarde: "Esse homem tem mão de bênção, seu Álvaro. Onde ele mexe, a terra sarando fica." O fazendeiro desviou o olhar. Sorte. Isso se chama sorte. Mas o discurso já não convencia nem a ele. Num domingo de céu claro, chegou à fazenda uma caminhonete prateada. Desceu um homem de terno e crachá dourado, Henrique Souto, representante de uma empresa de exportação de grãos ecológicos. "Vim verificar os terrenos para possível investimento", disse com voz elegante. Álvaro, animado em reconstruir o negócio após o prejuízo, conduziu o visitante pelas áreas recuperadas. Henrique observava tudo com olhar técnico, tocando o solo e analisando a vegetação. "Estranho", murmurou. "Essas parcelas estão se recuperando de forma extraordinária. Que método usaram aqui?" Álvaro gaguejou. Manejo novo, uns ajustes." Henrique se abaixou, pegou um punhado de terra e sorriu. "Isso aqui tem vida, tá rico em organismos." Olhou para Rogério, que cavava mais ao fundo, com seu caderno e régua de madeira. "Foi você que fez isso?" O silêncio tomou conta. Álvaro tentou intervir. "Ele me ajuda, sim, mas é meio assistente." Henrique interrompeu. "Assistente nada. Esse solo tá tecnicamente perfeito. Quem fez entende de ciência pura." A fala soou como uma flecha. O fazendeiro corou, sem resposta. Rogério se aproximou, humilde. "Só observei e deixei a terra mostrar o caminho." Henrique apertou sua mão com respeito. Se todos os agrônomos pensassem assim, o país dobrava a produtividade. Aquela cena repercutiu. Os peões cochichavam, o fazendeiro encarava o vazio. Dentro dele, uma tempestade igual àquela que destruíra sua fazenda semanas antes. Orgulho ferido. Naquela noite, trancado no escritório, Álvaro puxou documentos antigos e começou a investigar o nome de Rogério. Digitou no computador de mesa e o que achou o fez recuar na cadeira. Rogério Nascimento, premiado como engenheiro agrônomo do ano pela cooperativa Agroverde, responsável por projetos de sustentabilidade em 3 estados. Foco em regeneração natural de solos degradados. Fazenda destruída há 3 anos por incêndio criminoso não solucionado. Leu e releu. O homem que ele havia chamado de mendigo era, na verdade, um dos profissionais mais respeitados antes de perder tudo. Na manhã seguinte, o fazendeiro foi até o campo. Rogério estudava uma área nova, cercada de pequenas mudas verdes. A luz do sol tocava o suor no rosto dele, e Álvaro percebeu o quanto aquela figura simples inspirava respeito nos que passavam. Engolindo o orgulho, se aproximou devagar. "Rogério, eu não sabia quem você era." O outro virou, sem rancor no olhar. "Não precisa saber quem eu fui, só o que posso fazer agora. Eu quero que você trabalhe oficialmente comigo, com salário." Rogério balançou a cabeça. "Só aceito se tiver respeito. Dinheiro vem depois. O que a terra precisa é oportunidade, não ordem." A resposta ficou ecoando no peito de Álvaro o dia inteiro. Nas semanas seguintes, Rogério assumiu responsabilidade direta sobre a recuperação da fazenda. Criou um plano de replantio, estruturou drenagem, montou compostagem natural. Cada nova área verde parecia milagre. A vizinhança começou a ouvir falar da terra que voltou a viver. Peões de outras fazendas vinham aprender com Rogério, tirando fotos e anotando tudo o que ele explicava. Otacílio assistia de longe, emocionado. "Tá vendo, patrão?" disse sorrindo. "O senhor achava que ele queria só um prato de comida." Álvaro respondeu quase num sussurro. "E trouxe um banquete para o futuro." Naquela tarde, o sol caía avermelhado sobre a varanda da Casa Grande. Álvaro caminhava de um lado para o outro, a carta do governo tremendo entre os dedos. O vento que soprava do sul trazia cheiro de plantio novo.
mas também o peso de uma decisão. Rogério estava sentado num toco de madeira, afinando a enxada com uma lima. O barulho metálico quebrava o silêncio que pesava no ar. Álvaro pigarreou, tentando começar a conversa. Chegou proposta grande para você, homem. Entregou o envelope amassado. Rogério abriu, leu devagar. Os olhos acompanhavam cada linha até parar no selo oficial do Estado. Coordenação Regional Agroecológica do Agreste Paraibano, murmurou. Querem que eu lidere o projeto? Querem. E remunerado, viu? Dinheiro grosso. Reconhecimento. O silêncio voltou e só se ouvia o coachar dos sapos no brejo próximo. Se aceitar, vai ter de ir para Campina, completou o fazendeiro. Ficar de vez por lá. Rogério baixou os olhos. E a Monte Verde? Você ensinou tudo o que a gente precisava. A fazenda anda sozinha agora. Otacílio apareceu, chapéu na mão, observando de longe. Ele já percebia o clima tenso. É proposta boa, Rogério. Deus bota as oportunidades no caminho quando a gente aprendeu a esperar. Mas o agrônomo suspirou. Eu sempre quis ajudar. Só não sei se quero deixar o que virou casa de novo. Enquanto isso, os boatos se espalhavam. No refeitório dos peões, já se comentava. Rogério vai embora, vai trabalhar para o governo. Quem diria o homem que capinava por comida agora manda em engenheiro. 2 dias depois, uma equipe do governo chegou em picape nova. Terno, crachás e vozes apressadas. Uma mulher de cabelo preso, blazer bege, se apresentou. Doutora Márcia Albuquerque, secretária de Desenvolvimento Rural. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente, Sr. Nascimento. Apertou firme a mão dele. O Estado precisa de mentes como a sua. Rogério agradeceu com humildade. A senhora sabe que aqui só tem barro e boa vontade. Justamente o que falta lá fora, respondeu ela. Eles caminharam entre os cultivos. Márcia anotava cada detalhe, impressionada com o sistema natural de irrigação feito com garrafas reaproveitadas e canaletas de pedra. Isso é inovador, senhor Rogério. Se o senhor aceitar o cargo, podemos aplicar em dezenas de propriedades. Álvaro, ao lado, fingia contentamento, mas cada palavra soava como punhal. Tentou disfarçar. Grande chance, hein, Rogério? Onde ele vai achar outro agrônomo assim, doutora? Márcia riu, elegante. Dificilmente. É um talento raro. Quando ela e a equipe foram embora, restou silêncio e poeira subindo na estrada. Rogério olhou o horizonte. Parece que a vida está me testando de novo. Álvaro respirou fundo. Se quiser ir, vai com meu nome limpo dessa vez. 2 dias depois, na madrugada silenciosa, Rogério acordou com o som da chuva leve batendo no telhado. Pegou o caderno e começou a escrever. Rabiscava ideias, plantas e anotações técnicas, como se tentasse deixar um pedaço dele em cada palavra. Do lado de fora, a lua minguante iluminava as novas mudas crescendo. Era o milagre da terra viva. No dia seguinte, o pátio da fazenda ficou lotado. Peões, famílias, até vizinhos. Todos queriam se despedir. Otacílio, com o chapéu apertado no peito, chorava sem disfarçar. Tu mudou a vida de todo mundo aqui, Rogério. Ninguém vai esquecer. Álvaro se aproximou com passos lentos. Estava segurando uma caixa pequena. Aqui, estendeu. É a enxada velha, lembra? A mesma que usou na enchente. Cuida dela. Foi com ela que tudo recomeçou. Rogério a pegou com emoção. O silêncio entre os dois bastou. Não precisavam mais palavras. Cuidado com as risadas, Álvaro. Às vezes Deus responde com ironia, disse Rogério meio sorrindo. O fazendeiro assentiu. E quando quiser voltar, a porteira vai estar aberta. 3 meses se passaram. O nome Rogério Nascimento começou a aparecer em relatórios do governo, em manchetes de jornais e campanhas institucionais. O homem que transformou o Agreste, diziam. Fazendas antes abandonadas voltavam a produzir. Pequenas propriedades ganhavam irrigação natural. E o modelo Monte Verde se espalhava pelo estado. Enquanto isso, na fazenda, Álvaro se tornou outro homem.
Cumpria a promessa do Fundo Terra Viva, empregava gente simples, dava aula com Otacílio aos jovens sobre cuidado ambiental. Falava de Rogério como quem fala de um parente distante, com orgulho e saudade. Certa tarde, chegou uma carta escrita à mão. Reconheceu a caligrafia imediata. Abriu com cuidado. Álvaro, se a terra vive, é porque alguém acreditou nela mesmo ferida. Agradeço por ter deixado que ela me acolhesse quando eu também estava infértil por dentro. Guarde sempre esse lugar como semente do que realmente importa, o respeito. Abraços, Rogério. Os olhos de Álvaro marejaram. Dobrou o papel e guardou no bolso, sem dizer nada a ninguém. Ficou olhando o pôr do sol refletindo no açude. Do alto, os pássaros sobrevoavam os campos recuperados, e ele percebeu que, às vezes, Deus devolve tudo sob forma de lição. Mas o destino ainda reservava algo maior, e uma visita inesperada que mudaria mais uma vez o rumo da história. Era fim de tarde quando a caminhonete prata reapareceu na estrada de chão. A poeira subia em redemoinhos, enquanto o motor roncava devagar até parar diante da varanda da casa grande. Rogério desceu, mais magro, olhos cansados, mas o mesmo sorriso tranquilo. Trazia no rosto marcas de sol e no olhar aquele brilho raro de quem carrega propósito. Álvaro estava sentado na cadeira de balanço, lendo a carta de semanas atrás pela 20ª vez. Quando levantou o olhar e viu a silhueta vindo na direção dele, ficou imóvel. Achei que só ia te ver de novo pela televisão, murmurou com a voz trêmula. Rogério abriu um meio sorriso. A terra sente falta de quem sabe ouvir. Os dois se abraçaram com sinceridade que dispensava palavras. Otacílio, saindo do galpão, enxugou os olhos discretamente. Eu sabia. O homem sente o cheiro da própria raiz, volta para o berço. Rogério explicou que tinha vindo verificar o andamento das plantações e trazer uma notícia. O projeto do Agreste estava sendo expandido e queriam usar a Monte Verde como base de treinamento oficial. Vão trazer técnicos, estudantes e agricultores de vários municípios. Aqui vai virar centro de referência, disse ele olhando em volta. O governo quer firmar parceria direta. Álvaro quase não acreditou. Quer dizer que a fazenda que eu quase destruí agora vai ensinar o país a viver da terra direito? Deus tem senso de humor. Rogério respondeu rindo. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Montaram alojamentos, levantaram estufas experimentais e abriram uma pequena escola rural ao lado do antigo paiol. O mesmo lugar onde Rogério tinha dormido pela primeira vez, rejeitado e faminto. Agora, o paiol brilhava pintado de branco, com uma placa de madeira na entrada. Centro Agroecológico Monte Verde. Aqui ninguém pede por comida. Aqui todos aprendem a semear. A inauguração virou evento regional. Prefeitos, jornalistas, estudantes e agricultores lotaram o pátio. Márcia Albuquerque, a secretária, discursou emocionada. Nunca vi transformação tão completa. Um homem chegou à beira da porteira pedindo prato de comida. Hoje dá sustento a centenas. Quando o microfone passou para Rogério, ele respirou fundo, o olhar fixo nas fileiras de trabalhadores e famílias simples. Eu não vim ensinar, vim agradecer. Esta terra me deu nova chance quando o mundo me fechou as portas. Tudo o que ela pede é respeito. Olhou discretamente para Álvaro. Há uns anos, eu pedi só um prato de feijão. Hoje entendo que fome mesmo era de acreditar outra vez. O público aplaudiu de pé. Álvaro, com os olhos marejados, desviou o olhar para esconder o choro. Após o evento à noite, eles caminharam juntos pela lavoura iluminada pela lua. O cheiro de terra molhada misturava-se ao som dos insetos. Rogério, disse o fazendeiro, eu achava que sabia tudo. Descobri que quando a gente para de ouvir, a vida arranca a colheita da nossa mão. A terra é assim, respondeu o agrônomo, só frutifica para quem se curva. De repente, um raio cortou o horizonte. A chuva fina começou a cair. Eles riram, andando sob o aguaceiro morno como duas crianças. Olha só,
disse Otacílio, chegando correndo com um saco sobre a cabeça. Até o céu resolveu batizar o novo tempo. Na manhã seguinte, o barulho de motores preencheu o ar. Caminhões carregados de adubo orgânico, caixotes de mudas e maquinário ecológico paravam na entrada. Era o início da nova era da Monte Verde. Os antigos capatazes agora trabalhavam lado a lado com jovens aprendizes. Nenhum riso de deboche, nenhuma arrogância, só propósito. Antes do meio-dia, Rogério reuniu todos no pátio. A gente tem tudo aqui: sol, chuva e gente disposta. Só falta não esquecer de onde viemos. Apontou para o chão. Foi daqui que tirei minha força, quando ninguém acreditava. Um silêncio reverente tomou conta. Álvaro, de chapéu na mão, murmurou: e é daqui que esse lugar vai alimentar o mundo. O tempo foi passando e os frutos começaram a surgir. Verduras frescas, frutas doces, colheitas abundantes. Empresas de fora procuravam parceria, universidades enviavam pesquisadores. A Monte Verde se tornava sinônimo de renascimento. Durante uma entrevista para a rádio local, perguntaram a Rogério: qual foi o ponto de virada na sua vida? Ele sorriu, pensativo. Quando alguém riu de mim. Às vezes é preciso ser ridicularizado para entender o valor da humildade. As palavras correram o país. Em pouco tempo, reportagens e vídeos sobre o homem que capinava por comida se espalharam pelas redes. Milhares de pessoas compartilhavam a história, emocionadas. Mas, nos bastidores, Rogério enfrentava outro desafio. O corpo começava a dar sinais de cansaço. O excesso de trabalho e as noites mal dormidas cobravam o preço. Uma tosse insistente o acompanhava havia semanas, e Otacílio insistia para ele ir ao médico. Isso não é gripe, homem. Corpo fala também, do mesmo jeito que a terra. Rogério ria. Ainda não terminei minha lavoura. Depois eu descanso. Mal sabia ele que a prova final da sua fé viria não do solo, mas de dentro dele próprio. As semanas seguintes trouxeram o auge de Monte Verde e também as sombras silenciosas do cansaço. Rogério começou a perder peso rápido. A tosse, antes discreta, agora vinha acompanhada de manchas vermelhas nas mãos. Ele escondia o lenço sujo de sangue, sorrindo para os aprendizes como se nada acontecesse. Álvaro percebeu. Uma manhã o viu se apoiando na enxada, sem forças. Homem, você tá péssimo. Vamos à cidade agora. Rogério tentou disfarçar. É só poeira, Álvaro. Terra viva faz tossir mesmo. Mas o fazendeiro não se convenceu. Chamou Otacílio e juntos insistiram. Só depois de muita teimosia, Rogério aceitou a ida ao hospital de Lagoa Seca. O diagnóstico veio frio, com cheiro de éter e desespero contido. Infecção pulmonar grave, agravada por anos de inalação de fuligem da antiga fazenda incendiada. Preciso de repouso, muito antibiótico e nada de campo por uns meses, alertou o médico. Rogério riu fraco. Como é que se descansa quando o coração ainda planta? De volta à fazenda, Álvaro decretou: a partir de hoje, ninguém deixa esse homem chegar perto de enxada. Rogério fingiu obedecer, mas nas madrugadas aparecia no campo, caminhando devagar, tocando as folhas como quem pede perdão à própria vida. Certa noite, foi encontrado sentado perto da nascente, olhando o reflexo da lua na água. Otacílio encostou de leve no ombro dele. Tá lembrando do começo, né? Tô. A voz saía rouca. Não era só fome que eu sentia. Era falta de ser útil. O dia que eu parar, tudo aqui morre comigo. Otacílio enxugou uma lágrima disfarçada. Nada disso morre não, Rogério. Essas sementes já estão no coração do povo. Nos dias seguintes, começaram a chegar cartas, vídeos, mensagens de agricultores de todo o Brasil agradecendo. Gente que nem o conhecia dizia ter mudado a forma de plantar depois de ouvir sua história. Álvaro mostrava tudo para ele, tentando disfarçar a emoção. Vê só, homem, até no Maranhão estão chamando seu nome para projeto. Então já valeu a pena, respondeu com um olhar distante. Certa madrugada, ventava forte.
As janelas batiam, e a chuva trazia o cheiro da primeira colheita daquela nova fase. Álvaro foi até o quarto improvisado de Rogério e o encontrou acordado, escrevendo algo no mesmo caderno velho. "Ainda anotando?" perguntou baixinho. "Últimas instruções. O solo precisa de rotação nova, e bote meu nome no documento do fundo, junto com o dos peões. Quero que todos tenham parte." O fazendeiro se aproximou. "Você vai melhorar, Rogério. Ainda tem muito chão pela frente. Já tenho o bastante." Ele sorriu, com os olhos brilhando. "O resto é com vocês." Na manhã seguinte, o sol nasceu forte, o campo verde cintilando, e Rogério, sereno, descansava finalmente. O caderno sobre o peito, a enxada ao lado. O enterro reuniu toda a região. Homens, mulheres e crianças vieram agradecer. Otacílio leu um trecho do caderno que encontraram. "A terra não precisa de donos, só de cuidadores. Quem rir de quem pede ajuda, ainda vai chorar pedindo perdão." O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos, de mãos calejadas, de corações reconhecidos. Meses depois, a Monte Verde virou oficialmente uma escola agroecológica do governo para trabalhadores rurais. Sobre a porta principal, uma placa de cobre trazia a frase que marcou toda a história: "Posso capinar por comida?" Rogério Nascimento. Álvaro, agora de cabelos grisalhos, recebia alunos jovens e contava a história do homem que lhe ensinara o verdadeiro sentido de riqueza. Em cada colheita, fazia questão de deixar uma cesta separada para as famílias mais pobres da vila, dizendo: "Isso é promessa cumprida." Um ano depois, a fazenda duplicara a produção, tudo com o método natural de Rogério. Repórteres voltaram. A TV mostrou imagens dele sendo homenageado postumamente com um Prêmio Nacional de Sustentabilidade. Álvaro, sorrindo entre lágrimas, declarou diante das câmeras: "Eu ri dele. E foi ele que salvou não só minha fazenda, mas minha alma." O repórter encerrou dizendo: "E assim, a história do homem que capinava por comida virou lição para o país todo. Em Lagoa Seca, nas escolas, os professores contavam seu nome como exemplo. No curral vazio, a enxada de ferro continua pendurada, reluzindo no sol, lembrando a todos que o maior milagre é nascer de novo onde ninguém acreditava." No fim, não foi sobre terra, nem sobre dinheiro. Foi sobre dignidade e sobre como uma risada de desprezo pode se tornar o som que desperta arrependimento. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Você teria dado comida a um homem que pediu para capinar por um prato de arroz?